E aí, pessoal, conforme nós combinamos, estamos montando esse vídeo para a gente complementar aquela aula de polímeros, dando aquelas informações que eu disse necessárias para o Enem. Vocês lembram então que os polímeros são macromoléculas, moléculas gigantescas, produzidas pela repetição de moléculas normalmente iguais ou até diferentes, né? O que eu queria rapidamente dizer para vocês, para complementar, é o seguinte: os polímeros, eles têm uma classificação que é muito importante. O Enem até acabou já cobrando isso no antigo, no velho Enem, e a gente acha que pode aparecer de novo, que é o seguinte: os polímeros, eles são classificados quanto à resistência ao calor, né? Polímeros que deformam quando submetidos ao calor são classificados como polímeros termoplásticos, tá? Porque eles não resistem ao calor, eles deformam, tá? E aqueles polímeros que resistem ao calor, eles são classificados como termofixos, tá? Pode aquecer que ele não deforma, ele não funde, tá? De um modo geral, os polímeros, tanto plásticos quanto elastômeros, quanto borrachas, eles são termoplásticos. Vamos dar alguns exemplos. Se você aquece uma garrafa PET, aquela garrafa de refrigerante PET, ela deforma. Você vai perceber que ela facilmente deforma. Se você aquecer um saco plástico, uma sacola plástica, ela vai perder a forma, ela vai deformar. Então, são exemplos de polímeros termoplásticos. São polímeros ótimos para reciclagem, justamente porque deformam e a gente pode mudar o formato, né? Transformar aquela garrafa em outro tipo de artefato de plástico, né? Já os termofixos são muitas vezes produzidos, eles eram termoplásticos e viram termofixos, obviamente com uma função que a gente precisa para esse polímero. Por exemplo, um cabo de panela, ele não pode ser um polímero termoplástico, ele tem que ser um isolante térmico para o calor não chegar ali, você vai meter a mão, mas ele não pode ser termoplástico, porque como é aquecida a panela, aquele polímero poderia o quê? Deformar. E aí aquela panela, enfim, aquele cabo perder a forma e perder a função, né? Então, produz-se um polímero através de um polímero termoplástico, um polímero termofixo, tá? Para que ele resista ao calor e, obviamente, o calor não vai fazer aquele plástico deformar, tá bom? O problema é que eles são de difícil reciclagem, porque o calor não deforma, né? Mas o melhor exemplo de polímero termofixo que a gente não pode esquecer é o pneu, tá? Vamos ver se a gente entende bem como é que funciona, como é que é produzido o pneu, porque foi justamente o que a questão do Enem já cobrou. É o seguinte: o pneu é uma borracha, claro, que originalmente é termoplástica. Só que vocês sabem que o pneu não pode ser termoplástico, porque o atrito que o pneu faz no chão, no solo, quando o carro está em movimento, deformaria facilmente essa borracha, né? Então, o pneu é feito o seguinte no pneu: são colocadas moléculas de enxofre, são adicionados átomos, moléculas de enxofre no pneu, que originalmente é termoplástico. Essas ligações que o enxofre faz no então polímero termoplástico transforma ele em termofixo, ou seja, a molécula passa a ter uma tridimensionalidade, ela passa a ser tridimensional. E aí então essa molécula tridimensional começa a resistir ao calor. Então o pneu precisa ser termofixo, tá? E o engraçado é que ele é produzido quando ele já está na forma, ele está sendo colocado na forma, aí no momento em que ele é colocado na forma, coloca-se então uns enxofres em ligações cruzadas para então a molécula ficar tridimensional. Essa operação, essa transformação, chama-se vulcanização do pneu. Não esquece isso não. O pneu vulcanizado é porque o pneu recebe átomos de enxofre para então ser transformado de termoplástico em termofixo. Então isso tem que ser feito na hora que o pneu já está na forma, porque uma vez tridimensional a molécula, não deforma mais, o pneu não tem como deformar. Problema disso, qual é a consequência? O pneu não tem reciclagem. O pneu está careca, mas ainda tem boa parte de borracha lateral que poderia ser reaproveitado, e não é reaproveitado, porque o pneu não adianta aquecer ele, porque ele não vai deformar. Tá? Então, o grande problema ambiental que envolve o descarte do pneu são alguns, não é um só, mas um grande problema é que algumas pessoas queimam o pneu. A queima do pneu é extremamente problemático para o meio ambiente, porque, como eu disse a vocês, a vulcanização é feita com enxofre.
Então, quando você queima o pneu, você está queimando enxofre. Se você está queimando enxofre, o que está acontecendo? Óxidos, ácidos, anidridos de enxofre na atmosfera, chuva ácida. Tá? E, por outro lado, não dá para deformar o pneu. Então, o pneu tem um descarte muito complicado. Hoje em dia, o pessoal moe o pneu todo e coloca ele misturado com asfalto. Então, ele é colocado lá para produção asfáltica. Então, um bom destino, né? Não, é uma reciclagem, um bom destino, tá? E por esse motivo, são proibidas importações de pneus usados, essas coisas todas, justamente porque nós estaríamos trazendo um lixo de outros países para cá, né? Como já aconteceu alguns anos atrás, talvez há 1 a 2 décadas atrás, tá bom? Então, não se esqueçam, tá? Os polímeros têm essa classificação quanto à resistência ao calor, isso é bastante importante nas provas do Enem, sem falar na questão sempre da difícil degradação de um polímero, seja plástico ou borracha, porque são moléculas gigantescas, e para que elas sejam degradadas no ambiente demoram assim, mais de 100 anos, por isso todo mundo fala a questão dos sacos plásticos, das sacolas plásticas, que os supermercados ficam, alguns, havia uma lei de proibir os mercados de fornecer essas sacolas plásticas porque elas não conseguem ser degradadas rapidamente no ambiente. Simplesmente porque são moléculas gigantescas, cadeias carbônicas muito grandes, que são difíceis de serem quebradas, serem rompidas, tá certo? Eu queria fazer um pouquinho de uma informação sobre os polímeros que não fossem as reações de polimerização, e por isso eu fiz esse vídeo, eu disse a vocês que faria esse vídeo, tá? Espero que tenha ajudado um pouquinho, e na reta final Enem a gente vai falar mais sobre o assunto, tá? Guardem as dúvidas sobre esse assunto para as 3 semanas que seguem, e a gente se fala aí na reta final Enem, tá bom, pessoal? Abraço grande, tchau!